Bom, meus amigos, nesse vídeo eu vou falar para vocês como o Flávio Dino deu a maior arregada da história e voltou atrás daquela decisão totalmente desproporcional, descabível e sem nexo para tentar salvar o amigão dele, Alexandre de Moraes, que está mais enrolado com a Magnitsky, que parece que a coisa só avança a cada dia. E sim, não resolveu nada, não conseguiu salvar Alexandre de Moraes, mas causou uma hecatombe dentro dos bancos, dentro das empresas tão terríveis e que nós estávamos indo ladeira abaixo, indo à Venezuela mais rápido do que muita gente imagina. Então, meu amigo, fica aqui ligado nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, porque aqui eu vou te deixar sintonizado de tudo que aconteceu, que está acontecendo no Brasil, gente. Tem muito assunto, mas hoje vamos focar nesse assunto do Flávio Dino, beleza? O que aconteceu que fez o Flávio Dino voltar atrás? Qual foi o problema? Qual foi aquilo que fez um dos deuses do Olímpio voltar atrás e recuar? Porque eles não recuam. Sim, foi isso aqui que você está vendo, tá? A Bolsa de Valores, ela despencou e fechou em queda e teve uma grande repercussão com alta de dólar, bancos tendo prejuízos bilionários, não foi milionários, foi bilionários. Muita gente, galera, tava tirando dinheiro do Brasil. Por quê? Porque isso mostrou uma insegurança. Você já pensou de uma decisão dessa do STF ou de qualquer outro ministro e simplesmente amanhã depois eu vou perder o meu dinheiro? Estamos falando de empresas grandes. As empresas grandes, nesse momento, começaram a se preocupar. Por quê, gente? Em qualquer situação, quem sofre é o pobre, não é as empresas grandes. As empresas grandes vão pegar e cair fora do país. Qualquer atitude desproporcional, descabível, como essa do Flávio Dino, sem pensar nas consequências, e as consequências elas seriam terríveis se ela continuasse, e ele teve que voltar atrás, dar uma outra despacho, dizer, pessoal, não entenderam muito bem, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Se isso não acontece, isso aqui levaria o país, literalmente, a uma catástrofe indo para a miséria de Cuba e Venezuela. Porque as grandes empresas, cairiam fora. Muita gente ia tirar dinheiro dos bancos. E as grandes empresas multinacionais, que talvez estavam pensando em investir no Brasil, peraí, não vou investir no Brasil, neste momento um país que não está conseguindo consolidar muito bem com os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, e já falamos isso várias vezes. Por mais que alguém grite soberania, gente, não dá para viver sem os Estados Unidos da América hoje. Isso é praticamente impossível. As Big Techs, as grandes empresas, Microsoft, as grandes empresas como Apple, Google, todas são americanas, tá? Você tem a GM, que é americana, você tem outras BMW, entre tantas outras empresas que são americanas. Então, essas empresas, basicamente, elas vão embora. E olha o que aconteceu com a decisão do Flávio Dino. Olha para onde que ela levou os bancos hoje. O Banco do Brasil teve praticamente 6% de queda. E você sabe por que o Banco do Brasil teve 6% de queda? Porque é o banco do Alexandre de Moraes. É aonde ele recebe dinheiro. Isso aqui gerou uma hecatombe muito grande. O mercado financeiro ficou desesperado e olha o que aconteceu. Olha o prejuízo, gente, tá, que o Flávio Dino deu para o Brasil hoje. Deu 41,98 bilhões, tá? Bilhões de reais em um único só dia. Se essa decisão permanece mais tempo, o Brasil quebra. Você entendeu agora por que ele teve que voltar atrás? Vou mostrar para vocês entender um pouco mais aqui do gráfico, tá, gente? Esse aqui é o gráfico que basicamente estava hoje no dia. As empresas todas descendo ladeira abaixo. Eu acho que nesse momento, acho que tinha banqueiro, o pessoal da Faria Lima desesperado, ligando para as empresárias, ligando para todo mundo, para ver se alguém colocasse um pouco de luz na cabeça do Flávio Dino e ele voltasse atrás. E sim, ele teve que voltar atrás e dar a maior regada. Bancos perdem 41,3 bilhões em valor de mercado com receio sobre o alcance da Lei Magnitsky. Com o movimento, o principal índice da Bolsa fechou em baixa 2,1% na maior queda diária desde abril. Cara, ou seja, a decisão era maluca. Todo mundo tinha visto isso. Não há como burlar o sistema americano. Nenhum banco aqui no país vai simplesmente deixar de ter o sistema SWIFT
ou de ter as transações em dólares por causa do Alexandre de Moraes. Esse momento, o Alexandre de Moraes é um problema que ele vai ter que resolver com ele mesmo. Ou vai ter que se virar com a lei Magnitsky, ou vai ter que resolver de uma outra forma. Tentar salvar ele, e é bom que os próprios ministros já perceberam isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai criar crise, vai criar problemas, uma hecatombe total. E aí, o Dino diz agora que nem todos os tribunais, porque depois dessa loucura que ele fez, depois dessa bagunça que gerou dentro de todo o processo aqui no Brasil, por isso o Flávio Dino, percebendo o tamanho da merda, o tamanho da bagunça, o tamanho da confusão que foi, teve que voltar atrás. Em um novo despacho, ou seja, uma nova decisão, ele tentou explicar que não era bem assim, tá? O ministro observou que seu ato inicial não se aplicam a órgãos supranacionais criados por tratados que o Brasil ratificou. Agora ele percebeu que o Brasil tem tratados. Olha, o Brasil faz parte de convenções internacionais e que precisam respeitar essas convenções. Por isso que o Brasil está sofrendo consequências. O Flávio Dino arregou e arregou geral, tá? Para vocês entenderem melhor, e é melhor do que às vezes a gente falando, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui da própria CNN explicando com mais ênfase o impacto financeiro da decisão do ministro Flávio Dino de que as leis estrangeiras não se aplicam aos brasileiros de forma imediata, como isso provocou ruídos no mercado financeiro. As ações das principais instituições do Brasil, dos principais bancos, despencaram ao longo do dia. Fernando Nakagawa. Márcio, o ministro do Supremo Flávio Dino fez um verdadeiro strike nas ações. Opa, pelo menos dessa vez não estão dizendo que foi o Eduardo Bolsonaro ou Bolsonaro, porque tudo é culpa do Bolsonaro. Ninguém mandou o Flávio Dino dar uma decisão desproporcional. Ninguém mandou o Flávio Dino lá achar que poderia salvar Alexandre de Moraes no braço, na canetada, e se livrar de uma lei que nem a China conseguiu até hoje se livrar dela. Estamos falando de um sistema comunista já consolidado, estamos falando de uma pessoa que está há muito tempo no poder, estamos falando de uma estrutura muito mais forte, enraigada e com leis, inclusive, contra esse sistema da Magnitsky, não conseguiu. Os bancos continuam lá fluindo direitinho, tá? Ações do setor bancário. A decisão que foi conhecida na segunda-feira de que medidas tomadas por tribunais do exterior ou leis internacionais precisam de um aval, de uma confirmação da justiça brasileira, geraram uma verdadeira confusão no departamento jurídico dos grandes bancos brasileiros. Os advogados se questionam, ok, a partir de agora a gente deve seguir o quê? Porque os bancos brasileiros operam... É aquilo que eu falei, a insegurança jurídica dentro do país. Porque, vamos lá, vamos seguir com a lei e sim, e se uma lei internacional realmente não pode ser cumprida e não deve ser cumprida no Brasil, mas se essa lei afeta tamanha gravidade como essa da Magnitsky, como é que se faz isso? O que se resolve? Para onde vai? É aquela confusão hoje que todas as empresas se preocuparam. Nas regras internacionais que prevêem que decisões, por exemplo, aquelas relacionadas às leis americanas ou às restrições americanas, como as da lei Magnitsky, devem ser seguidas por todos os bancos que operam internacionalmente. Isso acontece com os grandes bancos brasileiros. Era assim até ontem. A partir desta decisão do ministro Flávio Dino, há dúvidas se esse protocolo deve ser seguido. Os banqueiros estão absolutamente ansiosos diante desta decisão do ministro Flávio Dino e entendem que foi criada uma confusão profunda neste mercado que não necessariamente deveria ter sido feita. O resultado foi uma sangria nas ações do setor bancário. O Banco do Brasil liderou as perdas nesta terça-feira, uma queda superior a 6% de queda das ações do Banco do Brasil. Santander veio em seguida com uma queda de 4,88%, e outros grandes bancos como o BTG Pactual, Bradesco e Itaú perderam mais de 3% no pregão de hoje. Foi criada uma confusão, isso acabou influenciando o mercado como um todo e fez... Observa que eles fizeram questão de dizer que foi uma decisão do Flávio Dino, eles fizeram questão de dizer que era desnecessária, e era desnecessária, a tensão com o Brasil e os Estados Unidos é grande, os banqueiros já tinham falado para os ministros, olha, não tem jeito, teremos que cumprir a lei Magnitsky, não temos o que fazer, não há solução para salvar o Alexandre de Moraes ou qualquer um que tiver a sua... Inclusive, os banqueiros até alertou que já se prepara para novas ações, incluindo a própria mulher do Alexandre de Moraes. Então, assim, eles já saíram da reunião sabendo disso.
tá? Só que é difícil para eles entender isso. Eles sempre se acharam os supremos, os donos, né, os que mandam e desmandam. Agora, terem que obedecer não é aquilo que eles aprenderam. Com que a Bolsa Brasileira perdesse mais de 2% nesta sessão. O dólar também subiu 1,19% e terminou o dia em R$ 5,50, o maior preço em 2 semanas. A decisão do ministro Flávio Dino gerou confusão, gerou incerteza, e é por isso que o mercado está reagindo dessa maneira. A economia odeia incerteza e é isso que aconteceu. O impacto financeiro. Então, pessoal, finalizando aqui o nosso vídeo de hoje, basicamente foi isso que aconteceu, tá? O Flávio Dino deu uma decisão monocrática da segunda-feira, totalmente desproporcional, descabida, como eu já falei aqui nesse vídeo, que não precisaria dessa decisão. Ele já sabia do resultado da Lei Magnitsky, não tinha como resolver essa questão, não há como fugir da Lei Magnitsky, mas essa decisão dele gerou uma confusão, uma incerteza e uma quebra no mercado tão grande que será difícil de recuperar. Estamos falando de um prejuízo de 41 bilhões de reais aos bancos. Você imagine que os banqueiros, empresários, o pessoal da Faria Lima deve estar muito contente e feliz com o Flávio Dino, né? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Você achou que a decisão do Flávio Dino era necessária porque realmente precisava mostrar a soberania do país? Ou não? Ele foi exagerado? Comente aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Valeu? Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo, porque eu fui.